iniciando aqui a gravação, para que a gente possa usar esse material também depois para algum tipo de consulta ou treinamento, enfim. A ideia é que a gente discuta aqui de novo, como eu falei, princípios básicos para a gente chegar em conceitos técnicos e saber como é que a gente agrega valor para essa matéria toda, né? Moto é um tema onde a Repsol se coloca como especialista no mundo, né? Devido à participação nas competições. E a gente tem sim alta qualidade para entregar como prestação para esse mercado, né? Entretanto, a gente precisa também evoluir, ora entregando aquilo que o mercado acha que é necessário e vendendo algum valor, e ora entregando aquilo que o mercado ainda não se deu familiaridade com o produto, e é um pouquinho disso tudo que a gente vai falar. Então, gente, mais uma vez, obrigado a presença de todo mundo, eu, Silvio Frasson, com o apoio do Nuno aí, vamos tocar essa apresentação, né? O Nuno vai ajudar a coordenar suas perguntas e tudo mais. E eu vou aqui estar explanando um pouquinho desse conhecimento sobre o mercado de moto, onde a gente tem um grande potencial para trabalhar no mercado brasileiro. Certo? Vamos lá, seguindo então, nossa apresentação começa de novo com um conceito básico, gente, da onde a gente parte, né? Parte da lubrificação, que é o conceito de reduzir atrito entre superfícies metálicas. Entretanto, no mundo de moto, a gente vai ter um adicional aqui, que esse controle de atrito ele não é para se eliminar totalmente, e sim ter um direcionamento de controle em algumas partes, e a gente vai entender por quê, né? De novo, as funções do lubrificante, então lubrificar, refrigerar, vedar, limpar e proteger, e neste caso, da moto, controlar atrito, como também uma das funções do lubrificante. A parte de composição, muito importante, né, de novo, o que é um óleo básico, o que é um óleo, o que é um óleo mineral, o que é um óleo semissintético e um óleo sintético, né? Gente, eu pediria a atenção de vocês para quem ainda não teve acesso da resolução de dezembro do ano passado, de 2019, a resolução 804 da ANP. Quem não tiver acesso, depois me procura, eu passo a resolução todinha para vocês e ela fala exatamente sobre o conceito dos óleos, como são classificados. Em resumo, tá? Como é que a gente vai ter aqui? Entre grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Isso aqui são as características das bases, né? Grupo 1, mineral. Grupo 2, mineral um pouco mais aperfeiçoado. Grupo 3, sintético. 4, alfa-olefinas. E grupo 5 de outras bases. Quando a gente fala de lubrificante, a gente vai estar falando basicamente de grupo 1, 2 e 3. Né? Então, a mescla, usar grupo 1 sozinho, mineral. Usar grupo 2 sozinho, mineral. Usar grupo 1 com grupo 3, acima de 10%, semissintético. Abaixo de 10%, mineral. Tá? A resolução é muito clara em relação a isso. Mesma coisa para o grupo 2. Usou 10% acima, acima de sintético, em cima do grupo 2. 10% acima, semissintético. 10% para baixo, 9,99. O produto é considerado mineral. Ok? Seguindo então, passando por essa fase, mais uma vez a questão da viscosidade. E aí, gente, a questão da viscosidade aqui eu quero que vocês tenham muito em conta, a importância dela no mercado de moto. Tá todo mundo vendo aqui a tabelinha e de novo, vocês vão ainda ficar craque nessa tabelinha porque eu vou insistir muito nela, gente. Vamos lá. Né? Qual que é a diferença de eu trabalhar com viscosidades diferentes? Eu não vou nem falar agora do índice de viscosidade, mas a viscosidade diferente da original. Vamos pegar ponto a ponto? Olha isso aqui. O motor está desenhado para 10W30, certo? E eu estou usando 20W50. Vamos matar esse mito de que o óleo mais grosso segura. Quero que vocês entendam tecnicamente o que acontece. 10W a 100 graus, 4,1. 20W a 100 graus, 5,6. Aqui a gente está falando de temperatura a frio, diverge pouco, mas tem uma interferência, né? De 4,1 para 5,6, a gente está falando de 1,5 centistokes acima, ou seja, quase 30% acima do necessário no caso do uso do 10W. Mas quando a gente sai do 30 e vai para o 50 a 100 graus, eu tenho uma oscilação a 100 graus do 30 que vai de 9,3 a 12, e aí eu troco essa viscosidade e jogo 50. Eu saio de 12 como máximo e de 9 como mínimo e vou para 16 como mínimo e 21 como máximo. Querem fazer uma análise um pouquinho mais cruel com isso?
Se o meu 1030 for na base mínima e o meu 2050 for na base máxima, eu estou colocando o dobro de viscosidade a 100 graus dentro desse motor. Entenderam como é que funciona essa tabela aqui? Joinha? É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Trocar de 1030 para 2050 significa que eu estou esforçando o motor trabalhando bomba, folgas, o dobro do necessário. Só isso, tá? Mais nada, só isso. Então, quem ainda tem dúvida sobre a troca, porque o clima é quente e não sei o que lá, eu preferia que vocês trabalhassem com outros critérios para a gente poder informar melhor o mercado e a gente vai chegar lá. Aqui de novo a tabelinha da API, né, com a evolução dos anos. Então, a partir de SL aqui 2001 até 2004, aqui a gente já está em SN a partir de 2011 e SN Plus e tudo mais. O que eu queria lembrar para vocês aqui é que o API ele é pouco explorado como recurso dentro do mercado de moto. Tá? Tanto que é comum você pegar alguns manuais que estão direcionando a aplicação, por exemplo, às vezes até para SJ ainda. É um erro, né? Obviamente é um erro, porque a legislação brasileira, e ela é muito clara também nessa resolução 804 de dezembro de 2019, que o SL é o limite mínimo do uso de API. Então, existe aí também um trabalho a ser feito, né, dentro dos próprios fabricantes, mas a maioria deles internacionalmente já estão adequados, mas existia essa preocupação aqui para a gente orientar o mercado, né? Aqui um pouquinho mais para frente, vamos lá, gente, de novo falando sobre a troca de temperatura, né? A gente já usou esse slide em outro treinamento e de novo eu vou usar insistentemente para que a gente tenha muito bem claro isso. O que é importante num fluido quando está dentro de um motor, gente? Estabilidade térmica, ok? Isso significa que todos eles vão ir para o mesmo ponto, certo? Com a variação de temperatura, todos vão para o mesmo ponto. O que muda é da onde ele sai até onde ele tem que chegar. Então, quanto maior esse caminho, maior a degradação do lubrificante, né? Por isso que quando eu subo a viscosidade de um lubrificante, quando eu caminho aqui do 5 em direção ao 20, eu crio uma rampa muito maior para chegar na temperatura de trabalho, ou seja, eu tenho que forçar muito mais o lubrificante para chegar onde ele deve. E quando eu tenho aqui, nesse caso, lubrificantes com índices menores, né, na frente, eu tenho uma estabilização dessa curva até chegar no ponto de trabalho muito mais controlada, tá? De novo, vamos usar isso aqui como referência, mas eu tenho alguns slides novos que eu queria usar aqui para a gente construir esse conhecimento, que vai ser bem legal para a gente tratar desse assunto. E vamos lá, né? Olha aqui, gente, essa é uma curva que eu procurei há muito tempo e agora, graças a Deus, ela está aqui para vocês verem a diferença no comportamento. Embaixo, a linha de baixo é a temperatura de trabalho, né? E a linha de cima os níveis de viscosidade. Então, horizontal e vertical. Vertical é viscosidade, horizontal é temperatura. Ou seja, por exemplo, né, vamos pegar lá o exemplo do 2050, que é a linha laranja. Né? Eu começo com uma temperatura altíssima em baixa viscosidade, uma viscosidade altíssima em baixa viscosidade, em baixa temperatura, que aqui nesse caso o ponto de corte foi 50 graus. E olha o caminho que eu tenho que percorrer, né, em termos o quanto cai de viscosidade para eu chegar a 100 graus de trabalho, né? E aí vamos pegar aqui o exemplo do 1030, né, que é a terceira linha verde aqui. Olha o caminho que eu percorro para chegar na temperatura de 100 graus. Então, ou seja, eu tenho um produto muito mais estável. De novo, não estou nem comparando a base aqui, tá, gente? Eu estou comparando única e exclusivamente a viscosidade. Né? A viscosidade. Então, quanto maior esse caminho entre a partida e a temperatura de trabalho, mais esforço e mais degradação eu vou dar nesse óleo. Ou seja, eu duro menos tempo e tendo a gerar mais temperatura, ainda mais se eu trocar a viscosidade do motor. Ok? Mais um slide interessante aqui para vocês verem como é que é o tempo de reação entre uma viscosidade menor e uma maior, que muito mais didático para que vocês gravem, né? A menor viscosidade vai fluir mais rápido, a maior viscosidade vai demorar mais tempo para fazer isso. Então é importante que a gente tenha esse cenário, essa figura
como um referencial gráfico, né? E aqui é onde eu queria chegar, gente. Baseado em todas aquelas outras questões da viscosidade propriamente dito, tem uma outra coisa que no mundo das motos, principalmente dos motores de maneira geral, são de extrema influência, de extrema importância para a construção de um bom desempenho de lubrificante, que é o tal do índice de viscosidade. O que é o índice de viscosidade, gente? Aqui dá para a gente observar de uma maneira mais clara, né, o que isso quer dizer. Isso quer dizer, vamos lá, eu tenho 3 linhas aqui, né? Eu tenho um produto de base, que seria a linha verde, seria uma linha regular de queda de temperatura. O vermelho é um produto de baixo índice de viscosidade. De novo, gente, eu não estou falando que é de baixa viscosidade, é de baixo índice de viscosidade, né? E o azul, aqui vamos considerar que os 3 têm a mesma temperatura, a mesma viscosidade, tá? Seja ela qual for, aqui as 3 viscosidades são iguais, o índice de viscosidade é diferente. O que acontece, gente? Se eu uso a mesma viscosidade, mas com um índice de viscosidade diferente, olha o que acontece com esse produto, né? Conforme eu aumento a temperatura, o rendimento em termos de viscosidade cinemática dele acelera uma queda muito maior. E enquanto eu tenho produtos com maior índice de viscosidade, só para resumir, o índice de viscosidade é a capacidade que ele tem de se permanecer o maior tempo possível dentro de uma condição controlada, na maior faixa de variação de temperatura, ou seja, eu faço a variação de temperatura para mais ou para menos e o óleo continua tendo uma característica muito próxima. Olha a linha azul, gente, como ela é menos inclinada entre a primeira temperatura de trabalho e a última, olha como ela é mais estável, ou seja, o que eu garanto com isso, né? Eu garanto uma estabilidade térmica, um desempenho melhor para o meu equipamento, quanto maior o índice de viscosidade aplicado a esse lubrificante. Onde é que eu aplico isso, Silvio? No motor, na suspensão, no câmbio. Em todas as partes que eu falar que temperatura é crucial, quanto maior o índice de viscosidade, melhor o produto a ser aplicado, ok? Conceitualmente é isso, vamos lá prosseguir, ver como é que a gente caminha nesse mundo então. Vamos lá falar das motos, isso aqui foi só teoria de lubrificante até agora, né? E é lá, Silvio, como é que isso encaixa no meu dia a dia, né? Encaixa da seguinte forma, gente, a gente tem 2 grupos, basicamente, que são os que a gente atende no mercado de moto. Um guiado pela paixão e um guiado pela mobilidade. E um terceiro grupo que quer paixão e mobilidade no mesmo ponto, né? O que é o cara da mobilidade? É o cara que comprou a moto, que precisa dela para o trabalho, que usa ela como um transporte regular, às vezes tem menos conceito de manutenção, acha que é só comprar, desgastar por qualquer coisa. Esse é um público que a gente tem que trabalhar o conceito do que pode ser melhor para ele de uma forma mais simplória, mais simplista, né? E o grupo da paixão, o que é o grupo da paixão? Aquele cara que dorme com a moto na sala, o cara que dá uma volta de 30 km e manda fazer revisão na moto, né? Um cara que pega a moto no final de semana para fazer uma trilha, na segunda-feira está na oficina para fazer revisão, ver se está tudo em dia para ele poder fazer outra trilha, né? E qual que é o terceiro grupo que aparece aí, o da paixão com a mobilidade? É o cara que tem essa última característica que eu falei, que ele realmente tem um zelo, gosta da marca, procura desempenho, mas precisa de mobilidade, mas ele não vai para uma moto pequena e normalmente ele vai para um momento que a gente chama aqui de criação, que tende normalmente a ser uma scooter. Ele não vai comprar uma moto 150, 160, ele vai comprar uma scooter 200, 250, 300, 400, 600 cilindradas, mas porque ele quer ter conforto e mobilidade dentro de uma característica técnica muito mais voltada a desempenho do que simplesmente mobilidade urbana. Ok? Esses são os grupos de trabalho e aí esses são os clientes dos seus clientes e onde a gente tem que atuar para poder vender a marca com conceito, tá? E para isso a gente precisa, de fato, trazer o que a gente tem de diferente ou de melhor ou de sustentabilidade, vamos dizer assim, né? O que a gente tem de tecnologia por trás disso,
para poder garantir para cada um desses públicos o nosso melhor, né, e a nossa segurança em função dos produtos Repsol. Até aí tudo bem, gente? Estamos acompanhando, parte técnica um pouquinho mais conceitual para que a gente possa aplicar o que a gente quer daqui para frente, né? Então vamos lá, como é que estão os lubrificantes para as motos, né? Como é que eles vão trabalhando, e como é que a gente pode explorar isso, né? Gente, de novo, o melhor marketing para os lubrificantes é a informação do usuário. Eu aplico isso muito, sempre que eu vou falar. Eu nunca tenho nada que eu falo assim, o meu é melhor. Não, olha só, gente, está aqui, ele pode fazer isso, mas eu gostaria que você experimentasse, né? Foi assim que a gente conseguiu uma série de resultados, assim, de conquistas dentro do mercado de lubrificante, para que a gente pudesse, de fato, entregar isso para o público, mas através do conceito do usuário, né? E não eu falando, usa A porque A é melhor, usa B porque B é melhor. Não, qual foi a sua experiência com A, qual foi a sua experiência com B? E isso tem sido uma relação muito boa com o mercado, é isso que a gente busca. Olá. Ô, PH, beleza? Vou colocar Tudo aqui bom? no... Consegui entrar. Show, vou colocar aqui no mudo para a gente poder acompanhar, beleza? Depois qualquer coisa escreve pelo chat aí. Obrigado. Por baixo aqui. Todo mundo que entrar aqui, por favor, coloque aí no mudo para a gente ir desenvolvendo, mas fiquem à vontade para escrever no chat ou falar no final. De novo, novos desenvolvimentos tecnológicos continuam para as motos, tá? Então a gente vê nesse contexto aí airbag para moto, suspensão com variação, tanto de lubrificante com uso de gás. A gente já vê motores migrando para sistemas de injeção diferenciados, controles eletrônicos, né? Motos cada vez mais tecnológicas. Um pouco também tendência do mercado voltar a alguma coisa de mercado dois tempos, mas com outro conceito de tecnologia. Isso tudo vai evoluindo, gente. A gente precisa... O mercado de moto, apesar de aparentar estar um pouquinho para trás em relação à API em si, ela tem outras evoluções. Lembra que eu cheguei a comentar para vocês na palestra de transmissão que a gente já tem moto com dupla embreagem, né? Moto com câmbio duplo. Então isso tudo são evoluções tecnológicas aí. E a gente vai ter que se adaptar a isso, né? Motos, como eu falei, aparece como solução de mobilidade, então ela vai ter isso, mas não deixa também de ter a solução do prazer, que é onde você tem as grandes tecnologias inseridas, né? E cada solução, obviamente, vai ser adaptada a esse conjunto, que eu chamo que é o conjunto funcional entre moto e piloto, né? A moto em si só é um instrumento, como ela se adequa para cada piloto e para cada estilo, ela é muito única, né? E vamos lá. Então, as fontes de evolução são custo, condução, segurança, durabilidade e emissões. Emissões aqui, tal qual a gente fala dos carros e do mercado diesel, existe cada vez mais controle sobre isso, né? Tá aí dentro do mundo de emissões o crescimento das motos elétricas também, né? Que tem lá o seu conceito diferenciado do motor a combustão, mas em termos de condução também partem para esse princípio. Né? Aqui um pouquinho, não vou entrar em cada um desses tópicos, porque eu já acabei falando sobre eles, mas para vocês terem uma ideia no gráfico aí depois, para quem estiver pegando essa gravação, abordar os assuntos e estudá-los, caso seja o desejo de cada um. Né? Então aqui um pouquinho do circuito lubrificante. Isso aqui, gente, lembrando que esse circuito está muito voltado a 4 tempos, tá? Porque a 2 tempos é um pouquinho diferente. Normalmente a caixa de transmissão é isolada, né? E o sistema de combustão é único, então óleo e combustível vão de um jeito e é uma aplicação, e existe uma outra aplicação que a gente vai falar também, que são a parte de transmissão e conjunto transmissão, né? Embreagem e transmissão, eixo transmissão. Então vamos lá, ele passa pelo depósito, faz toda a circulação, passa por um elemento refrigerante, e aqui vem a coisa legal, né? O elemento refrigerante na moto, está mudando um pouco isso, mas em sua grande maioria é a própria dispersão física através das aletas ali, né? Tem uma tendência muito grande das motos terem refrigeração adicional, porque os níveis de prestação dos motores têm aumentado e a necessidade de refrigeração também tem aumentado, né? Então é importante vocês ficarem de olho nesse mercado de refrigeração também para moto,
porque tem uma influência muito grande dentro do lubrificante, né? Mas fora isso, o contexto geral ainda hoje é lubrificação a ar, né? Circulação própria, por isso que alguns motores não se adaptam muito em baixa velocidade. E esse óleo, né, o lubrificante em si, tem que suportar essa carga toda, de passar em transmissão, em conversores de torque, né, em virabrequim, cilindro e tudo mais que o lubrificante da moto passa. Aqui é um pouquinho do como é que funciona, né, as diferenças entre o mundo 4 rodas e 2 rodas. Eu peço perdão para vocês que esse slide ficou um pouquinho desconfigurado, mas eu vou falar mais ou menos aqui para vocês aqui o que acontece, né? Basicamente, a gente tem no motor 4 rodas cerca de 4.000 RPM, para a moto a gente está falando de 5, 6, 7.000 RPM, essas são mais altas. Sistema de refrigeração em veículos, automotores, né, automóveis é forçado, na moto basicamente é ar. Potência específica 100 HP por litro na moto 200, volume de óleo no carro 4, 5, 6 litros, na moto algumas altas obviamente 3, 4 litros, mas a maioria 1 litro, né? Sem coeficiente de atrito nenhum, totalmente vocacionado a coeficiente de atrito para a moto, e em termos de viscosidade dos carros mais baixos e da moto tendendo a ser alta, né? Alta pela concepção do projeto, tá, gente? Lembra que a gente tem motos aí com 1030, 530, 540, mas a gente tem também moto com 2550, 2050, 1060. Então a viscosidade não tem muito a ver com o desempenho da moto, tem a ver com o projeto do motor, certo? Então vamos lá. E nesse aspecto, lembrando, vale a pena reforçar esse conceito, não pode, de novo não pode usar lubrificante de carro numa moto. Por quê? Não tem coeficiente de atrito. Ou seja, o primeiro sinal para essa falha é patinar a embreagem. Então não existe milagre, gente. Existe lubrificante feito para cada coisa. Aqui, quando a gente fala em temperatura, outra vez esse slide está aqui porque é o que acontece de maneira teórica em todos os motores, e eu vou bater a tecla na temperatura de motor de moto porque esse é um grande problema dentro do nosso mercado. A variação de temperatura danifica os motores, danifica os elementos, danifica os componentes. Então, quanto mais estável o lubrificante, mais potência a gente pode transmitir na roda, mais eficiência para esse motor, mais durabilidade, mais proteção. Tá? Aqui, como eu expliquei para vocês, 100% da queima de combustível se perde 62% em calor, 38% vai como função de potência para outros elementos. Se a gente aumenta calor e atrito, podemos perder de 5% a 8%, ou seja, dos 16% que a gente perde por atrito mecânico e perdas mecânicas, que é comum, a gente pode perder adicionais 5% a 8%. Então, desses 22 aqui, a gente está falando que pode só chegar 14 ou 17, né? Perdendo ainda 10% aqui no powertrain e chegando aqui menos de 5%. No final do 5 a 7% no final desse processo. Então, quanto mais temperatura a gente gera no motor de uma motocicleta, gente, menos potência a gente tem na roda. Tá? Por isso eu vou falar de novo, botem consciência no seguinte tema, quanto maior o índice de viscosidade, melhor a eficiência energética do motor. Tá? Aqui mais uma vez o circuito, como é que é formado o motor 4 tempos, o motor 2 tempos é um pouquinho diferente, né? Caixa acoplada com engrenagem para fora e o motor aqui para dentro. Só pegando um assunto que é uma pergunta que caiu, então óleo para moto pode ser usado em carro? Usado, você pode aplicar, mas não deve aplicar, entenda esse conceito, né? Ele é menos danoso para o carro, mas o carro tem seu lubrificante específico, então não precisamos ficar trocando de um para o outro, né? Temos lubrificante para carro, temos lubrificante para moto, ainda mais que as exigências de montadora e as homologações para moto e para carro são diferentes, ok? Numa emergência, ok, usar o de moto no carro, mas nunca o de carro na moto. De maneira geral, usar o que o fabricante está pedindo para aquele motor. Ok? Voltando para o nosso assunto moto aqui, então, dentro da nossa necessidade de lubrificante, é importante aqui que a gente tenha ciência de que o óleo da moto passa por todos esses circuitos. Aqui, o Nuno lembrando, né, como é que a gente trabalha, falando do tema de atrito. No caso da moto, gente, a gente precisa que tenha o que dentro desse motor?
ele não é só para o cilindro e do pistão, como é para o veículo, para o carro, né? Só cilindro, só válvula, cilindro, válvula e cabeçote, né? Eixo de comando. No caso da moto, ele faz cilindro, válvula, eixo de comando, aí ele passa pela transmissão, ele também tem que trocar calor de uma forma forçada e ele tem o principal coração reagente do motor de moto, que chama embreagem. Na embreagem, ele necessita de um controle de atrito, que a gente vai falar um pouquinho mais, que é a tal da norma JASO, né? Então, esse controle de atrito ele é controlado dentro do motor da moto e isento dentro do motor do carro. Tá? Muito importante que esse controle de atrito seja regulado de acordo com o teu motor, porque um lubrificante de baixa qualidade relativo ao controle de atrito no motor exigente, a primeira coisa que vai se sentir é embreamento e câmbio. Embreamento e câmbio. Eu falo de novo, vou repetir isso, é a criança manhosa do motor da moto. Sentiu que a coisa não está boa, é o primeiro que vai chiar, certo? Silvio, só uma pequena nota. Este tema de utilizar lubrificante para leve, para carro, numa moto, é um tema que é muito do mercado brasileiro, porque o principal player aqui no mundo moto, que é a Mobil, tem feito muita venda de lubrificante auto no mundo moto e é um lubrificante mais barato, não é? Mas eu aí sugeria fazermos o seguinte, temos aí conectado connosco o Javier Núñez, que é o nosso companheiro da APD desde a Espanha, e houve aí umas discussões muito interessantes no último mês, exatamente sobre este tema. Então, se calhar, no final, a gente puxava o Xavier para falar um pouco sobre o impacto real da aplicação de lubrificantes auto no mundo moto. Porque isto é um argumento que a Mobil segue usando aqui, não é? Sim, é uma presença. Aliás, graças a Javier por estar com la audiencia. No había visto usted acá. Gracias por la presença. É um tema que tem sido, assim, são dois temas errados que acontecem com essa aplicação, né? Primeiro que o mercado de moto, gente, já migrou para outras viscosidades há muito tempo, né? Então a gente já está falando de 1030 desde 2012, né? Isso é uma realidade. O problema é que, além de trocar a viscosidade, ainda troca a especificação do óleo, né? Então, cada vez menos a gente tem motores de duração, com duração que poderiam estar aí próxima de 150 até 200 mil quilômetros. A gente tem motores com 60 mil quilômetros totalmente inaptos para um funcionamento padrão, né? Aí tem alguns colegas nossos que são mecânicos e devem estar observando isso no seu dia a dia, né? Então, ok, falamos desse assunto um pouquinho com um tema mais aprofundado aí no final das questões, né? Mas é sim importante dizer que é um tema muito local, é muito Brasil isso, né? No resto do mundo a gente não vê uma presença dessa forma. Apesar de ainda ter também a questão do 2050 em outras partes do mundo, a questão do atrito não é tão relevante quanto ao que se tem feito no mercado brasileiro. Sigamos aqui. Agora eu gosto muito desse tema, porque esse é uma das partes dos temas onde gera-se muita confusão, né? Vamos lá, eu falei que tem notas específicas para o mercado de moto, então a principal delas, obviamente, além da API, é a JASO, justamente por causa do controle de atrito. Então vamos contar aqui uma historinha. Essa historinha é que faz a diferença entre quem conhece e quem acha que sabe, tá, gente? Espero que vocês realmente gravem isso para usar como os argumentários de venda e comecem a ensinar ao mercado o que é certo e o que é errado, tá? É melhor, é pior e tal. Vamos entender o conceito e depois a gente fala o que é melhor e pior? Vamos lá. Bom, existem dois tipos de transmissão dentro do mercado de moto, gente. Transmissões úmidas, né, com embreagens banhadas, e transmissão a seca, que basicamente são CVTs, né? Quer dizer que não tem transmissão? Tem transmissão nas scooters, sim. Ela só funciona diferente. Ela não tem embreagem, funciona por polia com transferência de força, torque e velocidade, né? E que essa possui um sistema à parte, assim como o motor 2 tempos, a parte de dentro do motor. No motor 4 tempos, a embreagem está inserida no contexto de engenharia dentro do motor e sofre sim influência do óleo, tá? Para isso, então, o que aconteceu?
Eu troquei uma ordem de slide de novo aqui, gente. Eu vou falar disso um pouquinho para frente e volto aqui, prometo para vocês. O que aconteceu? Como é que funciona isso, né? Existe uma especificação que é a JASO T903, né? Ela nasce em 1994, com começo de análise até 94. Olha só, gente, não existia muito esse padrão de controle de atrito. Percebia-se algumas coisas na moto, mas realmente não existia, né? Então, em 96, cria-se um instituto, que é o Motorcycle Four-Stroke Cycle Engineer e subcomitê de motores 4 tempos para motocicletas, né? Em 98, né, entra aí o padrão JASO como testes específicos de atrito. Nessa época, de novo, gente, 1998, cria-se o primeiro conceito, que é a JASO MA e MB. Em março de 2006, exige-se, né, é feita uma revisão desse conceito de 2006. Então, de 2006 até 2016, isso já estava muito incrementado dentro do mercado, que é a subdivisão da JASO, JASO MA, em duas JASOs. Tá? Vou reforçar isso aqui. Subdivisão da MA em duas subcategorias. Não é que se criaram duas categorias novas. Subdividiu-se a categoria JASO MA e continuou existindo a JASO MB. Então a JASO MB é uma norma nova? Não, é uma norma que existe desde 1998, né? E que em 2016 nasce então a JASO com o selo de homologação, os registros e tudo mais. Foi a única alteração que se teve. Em 2011 só que teve uma readequação e em 2016 lança o selo. Aqui é mais ou menos como é que estão as ordens, né, de crescimento das classificações até que se tenha o selo de reconhecimento da norma de controle de atrito que a JASO criou, isso a partir de 2016. Então, é o logotipo oficial da JASO T903 2016. Aqui está o gráfico que eu queria que vocês tivessem em mente, gente, para qualquer questionamento, né? Por quê? Veja lá, o que acontece com essa divisão, né? Aqui você tem três parâmetros para que um óleo seja classificado como um óleo JASO, né? O atrito dinâmico, que é a sensação de embreagem na transferência de potência, que é você em aceleração evoluindo ou retornando marchas, né? O atrito estático, que é a capacidade do torque e a resistência de deslizamento. O que é isso? Quando você precisa desembrear a moto, né? O quão veloz você faz isso. E a rapidez com que a embreagem, o stopping, né? O tempo de parada da embreagem, que é o STI, Stop Time Index, índice de tempo de parada, é o quanto você consegue engatar quando você desaciona a embreagem. Tá? Isso é basicamente quando você solta a embreagem, qual é a velocidade que você consegue ter arranque. Né? Então, esses três parâmetros juntos existiam-se aqui em MA, né, o primeiro parâmetro dinâmico, né, de 1,35 a 2,50, que vocês podem ver aqui, né, 1,45 a 2,50 para o estático e 1,40 a 2,50 para o tempo de parada. O que eles fizeram, gente? Conforme os motores foram evoluindo, eles viram que algumas motos tinham necessidade de controle maior que outra. Então, o que eles fizeram? Dividiram essa categoria em dois. Então, você pega MA, que vai de 1,35 a 2,50, o que eles fizeram? De 1,35 a 1,50 virou MA1, de 1,50 a 2,50 virou MA2. Entenderam, gente? O menor índice, do menor para o maior, eles dividiram em dois e criou-se a JASO MA e a JASO MA1, MA2 e MA1. Né? Então, todo produto MA2 é um MA, não necessariamente todo MA é um MA2. Todo produto MA1 é um MA, não necessariamente todo MA é um MA1. Ok? Então, isso tem a ver com os índices que se tem registrado de acordo com cada teste que é feito. E a MB são os índices inferiores a esse. Então, ele vai de 0,40 até 1,35. O MA começa em 1,35 e vai a 2,50. De novo, 0,40 a 1,45, começa em 1,45 vai a 2,50, 0,40 a 1,40, começa em 1,40 vai a 2,50. Então a MB já existia, porque ela precisava de menos atrito, menos controle, né? Alguns elementos, obviamente, eles medem, mas que não eram tão necessários quanto em MA, e como evoluiu o MA,
eles dividiram em duas categorias para ter uma de baixo controle e uma de alto controle. Ok? Basicamente, a gente não vê MA1 no mercado, porque os conceitos de MA cobrem muito bem o de MA1, né? E de MA2 a gente já tem uma exigência maior, aliás, muitos manuais já vêm indicando MA2, justamente porque o controle de atrito na embreagem é muito mais exigido, principalmente nas motos acima de 250 a 300 cilindradas é muito mais comum a gente ver isso. Em outras, basicamente, não existe uma especificação muito clara. Às vezes é MA para scooter MB ou para scooter MA e vai genérico o assunto. Tá? Compreendido, gente? Então, só resumindo esse tema, MA2 e MA1 não são evoluções de MA, ele é uma subdivisão de MA, onde MA1 é limite inferior e MA2 é limite superior. MB não é novo, existe desde 1998. Esse é o resumo desses slides que eu gostaria que vocês tivessem em mente, porque isso é argumentário com conhecimento técnico. Tá? Diferente de a gente ver outras pessoas, MA2 é melhor, não quer dizer que é melhor, né? Se o controle de MA1 e MA2 fosse tão, aliás, é importante, mas fosse tão importante, por exemplo, para outras baixas gamas, a gente não estaria falando de 2050 no mercado nacional, a gente estaria falando só de 1030, tá ok? Vamos seguir então. Aqui mais um pouquinho de JASO. Isso para vocês conhecerem que também existe uma especificação de JASO, mas aí é um pouco diferente para motores de 2 tempos, né? O que isso quer dizer? A JASO também, nesse caso a JASO é evolutiva sim, então nasce em FA, evolui para FB, FC e atualmente FD, que é o produto que a gente está lançando no Brasil. Diferença entre eles, basicamente, é o aumento da detergência dentro do produto, né? E o controle de exaustão e bloqueio no sistema de exaustão. Ele serve como um vedante dentro do combustível. E isso vai, quanto melhor a detergência, melhor esse controle de exaustão, ela vai evoluindo de A, B, C e D. Tá? D, de novo, é a última evolução para motores de 2 tempos, é o que a gente tem aplicado na nossa linha. Vamos lá então, gente, construindo um pouquinho mais de conhecimento, como é que a gente parte então para desígnio de um lubrificante. Partimos primeiro da viscosidade. Por que a gente parte primeiro da viscosidade, gente? Porque é a importância do desenho do motor. Ninguém vende um óleo para uma montadora e fala, eu tenho esse óleo, desenvolve um motor. É ao contrário. Né? Olha, eu tenho esse motor, me desenvolve um óleo. É assim que funciona, é assim que sempre funcionou e é assim que vai continuar funcionando, a não ser que exista algum milagre na tecnologia de lubrificação que a gente ainda não descobriu, né, que faça algo diferente. Mas normalmente a gente atende requisitos de montadoras e esses requisitos de montadoras é que fazem o desenvolvimento, seja em termos de viscosidade, desempenho, controle de atrito, seja lá o que for, em cima desse projeto de motor. Tá? Então partimos da viscosidade, vamos da viscosidade para a norma JASO, né? FE, FD, MA, MB, seja lá o que for, está aqui, né? O nível API, em relação à perspectiva da montadora para esse tipo, né? E que base de lubrificante. E aqui eu volto de novo, gente, naquele tema. Eu vou até buscar aqui o slide outra vez, para que a gente tenha clareza nisso que eu quero que vocês guardem. O que vale aqui, gente, na base, é se ele está desenhado para sintético, se ele está desenhado para mineral, se ele está desenhado para semissintético. A gente tem sempre que pular uma categoria para cima e não uma para baixo. Eu tenho um motor desenhado para óleo sintético, eu estou usando semissintético. Está errado? Em princípio, sim. Vai funcionar? Vai funcionar. Mas eu estou diminuindo a capacidade térmica, e aqui eu volto a dizer sobre índice de viscosidade. Basicamente, gente, se eu fosse comparar essas 3 linhas aqui, né, e caracterizar pela base do produto, eu estaria falando vermelho mineral, verde semissintético e azul sintético. Agora, o que eu espero para o meu motor? Né? Que tipo de desempenho eu quero para o meu motor? Se eu estou desenhado por um motor que é pé de óleo mineral, se eu passar para um óleo semissintético, gente, eu estou justamente resolvendo um problema de temperatura. Eu estou dando mais estabilidade térmica para esse motor. Né? Se eu parto do semissintético para o sintético, muito mais estabilidade térmica dentro desse
desse motor. Então, fazer o contrário é degradar o motor e esperar que haja milagre por parte do lubrificante. O que, desculpa se ainda ninguém entendeu isso, não vai acontecer. O lubrificante não faz milagre, ele faz o trabalho dele, ok? Então, basicamente isso, e eu, voltando agora para o nosso mundo Repsol, como é que a gente pega toda essa base de conhecimento e joga aqui para frente? Primeiro, gente, temos o 2050, E aí a gente teve algumas perguntas, eu até agradeço quem mandou já a pergunta antecipada para a gente. Alguns itens, e vamos falar do 2050, 2050, gente. Por que a gente briga tanto no mercado para posicionar esse produto, sendo que a gente não tem mais aplicação desse item, a não ser em duas grandes marcas e que tem lá suas particularidades e que também tem uma adaptação muito mais positiva que o 2050 na sua aplicação, que são Harley Davidson e Aprilia. Tá? As duas marcas que ainda hoje trabalham com essa viscosidade. As demais marcas, todas migraram para outras viscosidades. 15,50, 10,30, 10,40, 5,40. Então, existe aqui um retrocesso tecnológico no uso do 2050, mas ok, vamos respeitar isso. Apesar de ser um 2050 mineral, gente, a gente tem um 2050 mineral premium. Por quê? O limite de cisalhamento dele, aqui eu vou explicar limite de cisalhamento como o seguinte: pega um filme plástico e vai esticando ele, esticando até ele romper. Quanto maior a resistência desse filme para romper, maior resistência ao cisalhamento do óleo. É mais ou menos a analogia que eu faço. Se eu pego esse mesmo plástico, puxo ele e rasga rapidinho, ele tem baixa resistência ao cisalhamento. O que acontece com isso, gente? Acontece que se eu estou usando um óleo de baixo limite de resistência de cisalhamento, qualquer esforço que fizer nesse óleo, eu vou romper e vou ter choque entre partes metálicas. Vou gerar atrito, e vou gerar, com isso, aumento de temperatura. Quanto maior o nível de cisalhamento, mais proteção eu vou dar para esse rompimento. Então, menos atrito interno, mais controle de temperatura eu vou ter dentro desse motor. Deixa eu só pegar uma pergunta do Harry que é interessante aqui. Tem algum estudo a nível Brasil de quanto diminuiu a fabricação de 2050 em detrimento ao 1030? Eu tenho esse número, Harry. 2012 foi a última fabricação da Honda, 2014 a última fabricação da Yamaha, e o nosso parque de motos ele é composto de quase 45% a 50% de motos posteriores a 2012. E isso não significa que a gente não tenha aplicação mais positiva para as motos que estão antes disso. Pelo contrário, a gente tem como, por exemplo, substituir o 2050 por um 1550 com um limite de uma gama de aplicação muito mais interessante. A Honda, em termos de venda, o Nuno está lembrando, é 85% do nosso mercado. Ou seja, 85% das motos vendidas a partir de 2012 já eram com o 1030. Por que 60% do nosso mercado ainda vende só 2050 como solução para tudo? Então, esse é um dos paradigmas que a gente tem dentro do nosso mercado hoje. Eu diria para vocês que o incremento de venda de vocês, caso o mercado tivesse de fato ordenado e trabalhando conforme os conceitos técnicos, a gente estaria vendendo muito mais 1030 e 1040 do que 2050. A proporção deveria ser de mais ou menos 80-20. Tá? O Harry está aqui comentando que ele não se referia necessariamente à fabricação de motos com necessidades de 2050 ou 1030, mas mesmo os nossos números em termos gerais de venda de 2050 e venda de 1030. E eu até posso começar dando uma indicação, que era, Harry, quando eu conheci você, aqui 3 anos atrás, 75, 85 no Nordeste, que é uma região importante para o 2050, isto é, no Sul os números são menores, no Nordeste 75%, 80% de venda era 2050 e a gente lutava para conseguir vender 20% de 1030.
Na situação de hoje, esse número já mudou muito. E temos aí também, escutando a gente, o Eduardo, do Pernambuco. Neste momento, as coisas já estão muito 50-50, ou 60-40, 50-50. Então, o 20-50 vem vindo a ser abandonado, embora ainda seja, de longe, a viscosidade mais relevante no mundo da moto. É isso aí. Isso tem caído, sim, a gente tem observado, até porque se a gente comparar termos de economia, eu fiquei de voltar aqui também num slide, mas depois eu falo para vocês, né? Em termos de economia, gente, o uso de mineral num motor que tem um desenho para semi-sintético, ele pode representar um aumento de 15 a 20% no consumo da lubrificação, do combustível, tá? Sem contar na deterioração do lubrificante, que obviamente dura mais e tem que trocar com mais frequência, né? Vamos lá. Seguindo então o mineral, gente, eu não quero nem dar muita mais trela para esse mineral. Isso, primeiro porque está errado e segundo porque a gente tem algo que a maioria do nosso mercado não tem: alta resistência a cisalhamento. Não adianta ser só 20-50 se ele não suporta a tensão dentro do motor. Vai romper, vai baixar nível, vai ter menor resistência de embreagem, vai ter uma série de coisas que você não tem mais controle dentro desse motor por conta de utilizar um lubrificante que, como eu disse, gente, aumenta em até 100% a força que você tem que fazer para bombear esse elemento dentro do motor, né? O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um motor que está desenhado para uma folga de um fluido passar entre 9 e 16 e eu coloco um cara lá dentro, aliás, entre 9 e 12, e eu coloco um cara lá dentro que é de 16 a 21, eu tô aquele mito, né? Não, eu tenho que usar óleo mais grosso porque aqui é quente. Eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou gerando temperatura interna, porque o que importa para mim é dentro do motor, não é fora, né? Então eu estou gerando temperatura interna a mais por conta de utilizar um óleo de viscosidade errada e de base errada, porque o mineral tem menos limite de resistência térmica que um semissintético. Então não é só a questão da viscosidade, gente. O problema ainda é a questão da resistência térmica que esse lubrificante tem dentro do motor. Ou seja, eu só estou piorando a situação desse motor. Ok? Está desenhado para semi, vamos de semi para sintético. Está desenhado de mineral, vamos de mineral para semi. E por aí vai. Agora, fazer o contrário é jogar o motor fora. Vamos lá, nossa linha então semi, né? Como é que ela se apresenta aqui no Brasil, né? É uma linha que está completa e adequada para o mercado brasileiro, então 1030, 1040 e 1550, paramos por aí, não há exigência nenhuma outra de mercado semissintético para outras viscosidades, ok? O resto é criação de mitos, né? 2050 semissintético, gente, eu não vejo por onde aplicar um produto desse, sendo que o 1550 cumpriria com mais maestria essa função, né? Ou então um semissintético 540 não faria sentido eu fazer uma modificação de viscosidade numa base tão baixa, sendo que o sintético tem níveis de prestação muito maior, tá? Nossa linha Motorsport então, gente, quais são as principais características para a gente explorar? Controle de embreamento, então tem uma alta carga de óleo lubrificante sintético na nossa base, não é só os 10% que a ANP permite, né? A gente tem muito mais que isso, porque essa fórmula é mundial. E o nosso controle de embreamento, né? O nosso controle de embreamento e o nosso índice de viscosidade também são índices que superam a maioria dos nossos concorrentes no mercado brasileiro. Para vocês terem uma ideia, a gente tem desempenho top na linha semissintética, não estou falando nem do racing, né? Alguns dos nossos colegas que são usuários aí, são oficinas que estão ouvindo isso, podem até se manifestar a respeito da estabilidade que o produto tem em relação a larga escala de uso, tempo de uso e limite de temperatura de uso para o nosso semissintético, feito no Brasil, linha nacional, com aditivação que a gente tem copiada da Espanha para cá. Simplesmente temos um desempenho de nível internacional com um produto semissintético. Então temos que agregar valor nessa venda, né? Por exemplo, para vocês terem uma ideia, em termos de especificação técnica e aplicação, o nosso semissintético tem o mesmo nível de performance que a famigerada linha 5100 da Motul. Gente, com custo muito mais acessível,
Tá? Se alguém tem dúvida disso ainda, gente, botem à prova. Fiquem à vontade, façam um teste. Né? Isso não tem demérito nenhum. A Motul é uma excelente marca, aliás, é uma marca de extremo respeito em termos de performance. E o que a gente promove aqui, na verdade, é a experimentação. E quem experimenta, comprova. Né? Então, não tenham medo de se posicionar em relação a esse tipo de oferta. Porque, sim, nós temos o que oferecer para o mercado nesse aspecto em termos de qualidade. Né? O Rogério falando aqui da adição de éster. Eu posso pode pirlim-pim-pim ali dentro, Rogério. Cada um vende aquilo que acha que pode ser diferente. Agora, o comportamento disso, volto mais uma vez para vocês para dizerem. Né? O éster é só um elemento adicional que eu posso ter de uma forma ou de outra. Né? Tanto numa tecnologia ou outra. Fazer uso disso como a grande diferença do produto é a forma que o resultado do produto vai dar. Né? Então, assim, nossas bases são complexas, são de cadeia longa, são de alto limite de resistência, né? Mas o que a gente tem a provar é o produto em uso. Né? Eu poderia falar que tem 1 milhão de coisas dentro do nosso produto Motorsport, e sim, ele tem uma tecnologia que deriva de uma tecnologia que é a linha Racing, de altíssima performance, porque nossos engenheiros de moto são muito dedicados ao tema. A grande questão é, cara, eu coloquei na moto e eu preciso ver o comportamento dela. Então eu não tenho vergonha de dizer, gente, que a gente tem um produto tão bom quanto e temos um acesso a preço muito melhor. Agora, como é que a gente está vendendo isso? Né? Como é que a gente tem como é que a gente está colocando isso no mercado em relação à função do produto em si, né? O desempenho que isso pode dar para o cliente, sendo mais acessível em relação a algumas linhas de produto que temos aqui no Brasil. Então, de novo, a nossa postura em relação ao nosso nível de qualidade, gente, ela tem que ser discurso, preço e embalagem ter o mesmo alinhamento. Eu não posso ter um produto top com um preço básico e eu não sei falar do produto. Né? Eu tenho que vender esse tipo de valor. Então, aproveitem isso no nosso semissintético, porque a gente tem para entregar no mercado. Né? Quer fazer o teste padrão? Gente, pega a moto de qualquer um e coloca e vê quanto tempo baixa ou não, em quanto tempo ele roda e quanto tempo baixa esse óleo dentro do cárter. Né? Essas experimentações, gente, são... Ô Silvio. Fala, PH. Tudo bom? Desculpa, aproveitando, né, para falar a minha parte aqui dos testes, né? A KTM, a própria KTM, as Duke 200 e a 390, elas já são colocadas aqui no Brasil o óleo errado, né? 15W50 sintético. E ela vem projetada lá para sintético, né? Uhum. E ela é usada na concessionária 15W50, 5100 da Motul. Os testes que nós fizemos aqui, primeira coisa que antes, né, a gente já passou para a linha sintética, a moto já mudou totalmente. Mas agora, testando com semi-sintético, isso nem dinamômetro, não é nada. Na própria moto do cliente, o cliente andando, que pouco ele tem esse feeling, ele foi e falou, PH, é totalmente diferente. A troca de marcha, a temperatura, o desempenho da moto final na estrada, que chegar a atingir a 120 com a Motul, cair o rendimento, com a Repsol, o rendimento não cai. Entendeu? Cortou, se deu dar para ouvir, que aqui meu cortou. Então, esses testes que estão sendo feitos na própria moto do cliente, da linha semi-sintética, aqui, pelo menos na loja, na oficina, já é totalmente aceito. Alô, Silvio, você está em linha ainda? Então vamos continuar. Já agora, PH, queria fazer a você uma pergunta. Me diz uma coisa, como é que foi o feedback? Você é mecânico referente de moto e é competidor, não é? Como é que foi o processo de conhecer a Repsol? Isto é, como é que a Repsol chegou a você
e como é que foi o processo inicial das primeiras experimentações? Alô, PH, você está com o micro ligado, pode falar. Oi, desculpa, tá? Tá. É, Então, assim, aqui no começo eu tinha, né, um pouco essa resistência, como todo brasileiro tem, né, no mercado. Só existe um óleo bom, né? Só que aqui foi totalmente ao contrário. Para você ter uma ideia, na minha prateleira hoje só tem Repsol, porque o cliente aceitou 100% do óleo aqui. Eu na pista, testando, olhando a minha moto, o rendimento muda, troca de marcha, vamos falar na linha sintética, né, que eu uso, mudou totalmente. Minha moto é uma CBR 1000 2008, que no manual falava mineral. Eu uso 100% sintético, 15W50 nela. Minha moto não tem o problema de baixar óleo, como todo mundo fala que baixa óleo. E agora as KTM foi o sucesso total. Na verdade, KTM e Ducati está sendo um sucesso. KTM na linha sintética e na própria semi-sintética, né? E as Ducati, os 15W50 sintético, foi uma troca, o pessoal tá, vamos falar, se apaixonaram pelo óleo, vamos usar esse linguajar. Legal. Silvio, você está em condições de continuar? Vamos lá, agora, voltei. Conseguem ouvir? Voltei. Agora beleza, tô bem então, né? Vocês estão de volta comigo aí. Então, PH, obrigado de novo então pela participação e realmente tem sido. Eu gosto de consultar isso e essa é um pouco da postura que a gente quer que o mercado experimente para a gente poder falar. E aí, para quem ainda dos outros estados não conhecem, que tenham mais essa postura em relação à própria linha, dado visto aí que um dos nossos participantes, aí, colega, o PH, é o usuário da linha e tem um histórico com outra marca e está aí dizendo para a gente que nível de qualidade a gente entrega para esse mercado. Então, um pouquinho mais de força nesse processo aí, né, interno de vocês, de acreditarem o que a gente tem para entregar. Né? Seguindo então, semissintético, beleza. Outro mercado muito interessante que a gente tem que explorar aqui, gente, mercado nacional de scooter, né? O que a gente tem de diferente aqui, gente? O nosso produto é 100% sintético e ele tem a especificação de JASO MB. Tá? Então a gente tem um 1030 sintético? Tem, JASO MB. Se colocar isso dentro de uma caixa que tem controle, tem embreagem, o que vai acontecer é a gente ter um desastre de patinação imenso e uma aplicação totalmente errônea do produto. Aonde esse produto vai funcionar bem, gente? Em caixas separadas, né? A exemplo de algumas CRFs importadas que tinham 2 cárteres. Então, a parte do motor 1030 MB tranquilamente pode ser utilizado. A parte de embreagem, a parte de controle de transmissão e embreagem 1040, que é mais ou menos o que o manual fala sobre essa aplicação, né? E o fato dele ser sintético no motor vai aumentar o limite de resistência, baixar o limite de pico térmico do motor, e o fato de a gente estar utilizando ali o 1040 Transmission, que é outro produto que eu vou falar para vocês também, dedicado só à transmissão, e sintético, vai ter um outro esforço de funcionamento e a moto vai girar muito mais redonda, né? Vamos lá. Agora já entrando na linha dos importados, né? A gente tem 2 1040, o Off-Road e o ATV. São produtos, de novo, gente, de muita semelhança química, então são alto índice de V, alto limite de cisalhamento, também uma alta resistência de uso, né? Então é um produto sintético de uso prolongado. Pode ser aplicado em motos convencionais também, off-road, mas 2 mercados aqui que a gente tem
que é o mercado de ATV, que é o 4 rodas, né? E o mercado de off-road propriamente dito. Hoje, por um acaso, pouco antes da gente iniciar aqui essa transmissão, eu tive falando com o Juruna, que é o campeão brasileiro de motocross no Brasil. E ele tá usando o 1040. Ele falou, cara, parece que eu troquei de moto. É incrível, eu acho muito legal ouvir isso dos nossos clientes parceiros, né? Ele falou assim, parece que eu troquei de moto, cara. Eu fui fazer uma trilha com o pessoal aqui usando moto da concorrência. Eu toquei a trilha inteira e o pessoal no meio da trilha já estava sem embreagem, já estava com o motor quente demais, tendo que fazer parada. E eu fui de ponta a ponta. Eu não acreditei, é a primeira vez que eu faço a trilha sem parada, né? E para vocês terem uma ideia de como é que a performance do produto pode ser em determinadas aplicações aqui, né? Passando aí a nossa queridinha, e essa sim eu gosto muito de falar de boca cheia, que foi um pouco do que o PH aí deu de depoimento, né? Ele que inclusive deu sinalização para mim em relação a alguns problemas que ele tinha com o Ducati, né? E até tinha mandado para mim uma mensagem, falou assim, eu troquei a do cliente aqui, ele deu uma volta, ligou para mim e falou assim, o que você fez? Trocou o câmbio da minha moto? Né? E são realmente efeitos, como eu disse, gente, quanto mais qualidade a gente tem, mais tecnologia tem dentro do lubrificante, mais o motor da moto vai responder. E nesse caso, de novo, gente, abusem do argumento, abusem do argumento. Olha aqui. Vamos pegar um dos exemplos aqui. O que acontece, gente, nessa linha? Vocês já repararam esse selinho aqui? Tá? Esse selinho está escrito em inglês aqui, ó, From the race to your engine. Sai da corrida e vai para o seu motor. Literalmente é isso que acontece. É feita uma equalização das fórmulas utilizadas no GP pelos pilotos. Essas fórmulas são passadas por uma matriz urbana, onde a gente pode ter extensão de uso, então esse óleo não é só para corrida. Eu posso rodar 8, 10, 12 mil quilômetros de acordo com o motor, a especificação do motor, e também posso fazer um tracking day com altíssima performance. Essa é a vantagem do nosso produto, esse é o diferencial da nossa linha Race, né? E depois que eles fazem essa equalização, vira produto de mercado, né? No mercado, gente, a gente teria, pra você ter uma ideia, o mercado se dividiu, né? Vamos lá de novo falar da Motul, porque é ela que está nessa linha premium, não tem mais ninguém com linha premium aqui no Brasil que seja comparável ali, e falo isso com muito respeito, gente. Falo com respeito porque é uma marca que desenvolveu um trabalho para a linha de moto muito grande. O que acontece, gente? Essa linha Racing, ela tem a conotação técnica, o índice de viscosidade dela, ela está na faixa do 300V, assim, dentro ou acima dele, né? A gente tem aí Vs entre 160 e 170, né? Para você ter uma ideia, a linha 7100, o IV fica próximo de 130 a 140, e a linha 300V fica próxima de 150 a 160. Ou seja, a gente tem que usar isso como benefício, porque o que acontece com isso? Como eu trabalho dentro de um regime de temperatura mais baixo, a tendência é que eu tenha mais motor livre, tá? E outra, diferente do 300V, gente, isso não tem limitação de quilometragem, não. Eu posso tacar o pau na moto numa corrida e posso ter uso prolongado também. O 300V, por exemplo, que é o produto top do nosso concorrente, ele não pode ter extensão alongada. Ele é de curto uso, é de alta performance, mas de curto uso. O nosso tem os dois. Eu tenho longo uso e altíssima performance. Tá? Isso não é balela, gente. Isso é tecnologia. Né? Isso é tecnologia. Eu não preciso ficar... ver se dá para fazer. Não, ele está desenhado para isso. A tecnologia foi desenhada da corrida para colocar dentro dos motores para que as pessoas tenham acesso à mesma tecnologia que foi utilizada num GP. Essa é a proposta do Racing. Tá? Então a gente tem aí o 540, 1040, 1050, 1060 e 1550. Poxa, mas aí vai ficar faltando mercado? Não, né? Seria talvez aí um encaixe de um 1030 aqui para alguma CBR que também aceita o 1040. E no caso da Harley Davidson, por exemplo, que é um motor mais aberto, né, um motor com maiores folgas, não é o de maior folga, né, que seria o 2050, a gente aplica facilmente um 1550 com melhor índice de lubrificação primária desse motor, principalmente
do novo motor Milwaukee. Aliás, abrindo aqui um parênteses, gente, hoje à noite eu vou estar falando pelo Instagram, fui convidado por um amigo que é especialista em Harley Davidson aqui no Brasil, ele é referente em customização de Harley. Às 8 horas da noite a gente vai estar falando só sobre fluidos de Harley Davidson, tá? Só sobre tema de Harley Davidson, foi um convite que ele me fez e a gente vai trocar uma ideia aí, não especificamente da Harley em si, né, mas do que tem de problemas de lubrificação, como é que a gente pode solucionar, beleza? Então, quem quiser dar uma olhada nessa live hoje à noite, né, pode pesquisar lá no meu Instagram, que é frasson_sr, ou então no dele, que é Garage Ren, tá bom? 8 horas da noite. Vai ser um bate-papo legal, porque esse universo eu particularmente gosto muito. Até tenho aqui meu descanso de copo, né? Então vai ser divertido. Garage Ren, tá, gente? Eu vou escrever aqui do lado, ó. @garage_ren. Ou então frasson_sr, tá? 8 horas da noite. Então é isso, gente. A linha Racing, ela tem uma conotação de qualidade e durabilidade muito fora da curva para o mercado brasileiro, tá? Enquanto a concorrência tem 2 produtos, ou então outros concorrentes, vamos falar de outras marcas aí, Castrol ou Shell, que estão com produtos lá um pouco mais acima, né? Não tem o grupo de viscosidade que a gente tem para oferecer, né? E a gente tem que tirar proveito disso, né? A gente tem um leque muito grande e qualidades técnicas para se aproveitar desse mercado, certo? Outra coisa, gente, até com esse papo que eu tive com o Juruna hoje, e aí o PH ou alguém mais que tiver aí pode falar da experiência do uso do óleo de suspensão. Gente, de novo eu vou bater no tal do índice de viscosidade. Eu tomei a liberdade de pegar a ficha técnica de 2 produtos que estão no mercado. Um deles é sintético, né, o do meio aqui, né, a segunda gama de informações é sintético e a última gama de informação é semissintético, tá? Do nosso concorrente. E o nosso é sintético. Mas a gente só tem 2 viscosidades. Ok, vamos quebrar alguns mitos aqui, gente, baseado em tecnologia e informação técnica. Legal. O mercado fala que eu tenho que usar um 5W ou um 7,5, né? Mas a gente não tem 7,5. Legal. Vamos olhar o produto por dentro, gente? Olha isso aqui, ó. Isso é o sintético, tá? Vou comparar sintético com sintético. O 5W da concorrência vai de 18 centistokes a 40 graus a 4 centistokes a 100 graus. O nosso vai de 22 a 4,9, tá? Primeira análise. Então a gente tem uma viscosidade um pouquinho mais alta no 5. Agora, vamos pular para o 7,5 e dar uma olhada como é que é isso? Não pode ser 5, tem que ser 7,5. Legal. 22 a 40 graus, 24 a 40 graus. 4,9 a 100 graus, 4,9 a 100 graus. O que eu preciso de um óleo de suspensão, gente? A 40 graus ou a 100 graus? Então eu tenho a aplicação do meu 5 numa aplicação de 7,5? Sim, eu tenho. E qual é a vantagem de eu fazer isso? Eu saio de um índice de viscosidade de 121 nos 2 para 150. 20% a mais. 20% a mais de estabilização térmica num fluido de suspensão. Tá? Isso é muita coisa, gente. Tá? Quando eu falo de suspensão, eu estou falando diretamente sobre compressão e expansão dependentes única e exclusivamente de temperatura. Se eu aumento a temperatura, eu diminuo a compressão, ou seja, eu bato mais a suspensão. Tá? Ele tende a cair, né? No caso do 10, né, fala assim, então o 10, mas o 10 vai? Não, o nosso 10 é superior, né? Ele está aqui, ó, de 46, o 10 da concorrência é 36, o nosso a 100 graus vai para 8,3 e o da concorrência vai para 6,4, ou seja, eu estou mais firme numa suspensão que exige 10, sem contar que de 130 para 157 também tem lá seus 20% de diferença, tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, tá? Não é indicado, eu não tenho 15W. Legal, vamos fazer a mesma análise? Então, produto sintético para produto semissintético. Olha isso. A 40 graus, eu estou realmente menos viscoso. Então, a 40 graus eu vou ter uma suspensão um pouco mais macia.
A 100 graus, 8.3, 8.3. Agora, olha o golpe no sentido de pancada. Eu saio de 116, índice de viscosidade 116, e vou para 157. Gente, eu estou falando de quase 30% de estabilidade térmica dentro de um fluido cuja viscosidade nominal aparentemente é mais baixa, mas que o trabalho dele a 100 graus é exatamente muito mais superior pelo nível de estabilidade térmica e pelo limite de resistência, ou pela viscosidade a 100 graus que ele apresenta. Ou seja, meu 10 também pode ser aplicado numa aplicação de 10 sintético ou de 15 semissintético. Tá claro isso, gente? Veja como a gente tem, às vezes, que analisar o produto um pouco por dentro, ou estudar um pouco mais o produto, para poder fazer uma oferta de valor melhor para o nosso cliente. E é isso que eu queria que vocês tivessem dentro dessa apresentação, principalmente o Fork Oil. A gente tem muito mercado para ganhar com isso. É uma porta de entrada, em vez de usar o 2050, usar o Fork Oil, tá? Técnica de venda, a gente vai falar disso na próxima semana. E isso é uma forma da gente criar valor com a marca. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Nuno estava comigo na final do Superbike do ano passado e a gente andou por trás de todos os paddocks ali. Era incrível ver a quantidade de óleo de suspensão e fluido de corrente nas bancadas dos mecânicos do paddock, né? Quando que na frente dos caras tinham grandes marcas de patrocínio. Ou seja, legal, estou pagando patrocínio, mas o desempenho realmente está com outra marca. E isso foi muito legal de ver, gente, porque é a resposta do mercado no uso. É isso que a gente está buscando. Tá? Aqui, a nossa linha de sprays, eu vou dar uma passada muito rápida neles aqui, só para tirar dúvida de aplicação, mas vou simplificar. Nosso MotoChain, gente, tem uma base de Teflon mais suave, né? Mas tem Teflon para controlar atrito, controlar lama, controlar a presença de água, e ele é translúcido, tá? Então você vai passar, ele vai ficar da cor da corrente e é secativo, né? Para a linha complementar ao MotoChain, a gente tem o Degreaser Engine Clear. Para que serve esse cara? Tanto para limpar a corrente, para pré-aplicação de lubrificação, quanto para limpar partes do motor que estão engorduradas ou sujas, com alto poder de solvência, né? Então ele dissipa muito a sujeira e seca muito rápido, ele não deixa resíduo. É bem legal esse produto aqui também. Tá? Aqui a parte de Motor Braking Contact Cleaner, que também é um produto legal, porque ele faz a limpeza de disco e freio, né? Disco e pastilha, além de ser um limpador de contato elétrico, também secativo sem deixar resíduo. Né? Aqui são produtos estéticos, então o Motor Cleaner in Polish é um lavador a seco. O Shine é o Cleaner in Polish, você está falando, né, Eduardo? Sim, pode ser usado em qualquer moto, cara. Né? Agora, o MotoChain, você fala, se é o MotoChain também pode ser usado em off-road, tá? Mas normalmente o pessoal prefere uma carga de Teflon maior, que é o que a gente vai falar do MotoChain Dry, tá? Que ela realmente é muito mais robusta, a carga de Teflon dele. Só que tem uma carga simplória de Teflon e tem gente que não gosta da corrente branca, então usa esse aqui. Tem um limite de resistência à temperatura grande, um limite de rotação também grande, mas que obviamente o MotoChain Dry supera ele na aplicação, por isso muito mais vocacionado para off-road. Tá? Então voltando, o Cleaner in Polish é um limpador a seco que não agride partes de borracha, nem mancha cromo, nem nada disso, pode ser usado na moto praticamente inteira. O silicone spray é uma prevenção, né? Então dá para usar ali para abrilhantar a superfície de plásticos, borracha, couro sintético pode ser aplicado, né? Na pintura também para dar um realce, então são produtos estéticos. E aqui o que o Eduardo comentou no chat aqui, sobre o MotoChain, né, e o MotoChain Dry, a diferença entre eles. Aqui, gente, a diferença é a camada de Teflon. Obviamente, quanto mais Teflon você tem, mais limite de temperatura e mais resistência à impregnação. Faz uma camada apolar, né, ele não deixa nada adesivar na corrente. Por outro lado, ele fica mais esbranquiçado. Então, assim, são duas jogadas de mercado aqui. Um para o mercado mais comum e de alta velocidade, que pode ser aplicado em qualquer terreno, mas que com duas aplicações bem distintas aí. O MotoChain Dry realmente é um produto superior, tá? Isso funciona para várias aplicações gerais aqui. Inclusive, gente, abrindo um pouco a mente de vocês aqui,
Esses dois produtos, mas principalmente o MotoChain Dry, ele tem uma grande aplicação aqui para a gente utilizar, por exemplo, no mercado de bicicleta de alto nível, que é o que a gente está vendo muita deficiência, tanto o MotoChain quanto o MotoChain Dry. E outra coisa que a gente pode explorar isso aqui, gente, correntes transportadoras tanto de processos produtivos, para alguns elementos de fábrica, que seria uma boa aplicação, principalmente o MotoChain Dry, por causa da carga de Teflon dele, tá bom? Nuno está falando sobre a técnica de venda, a gente vai fazer, na verdade, um apanhado geral de todas as linhas aqui, né? Como é que a gente usa tanto a questão do conhecimento técnico da linha de produto, quanto das abordagens, das possibilidades de abordagem que a gente pode fazer com cada um deles, tá? Então vai ser um produto bem focado para o nosso, uma formação bem focada para o nosso mercado, mas com esse argumentário interessante aqui, né? Então como é que a gente explora a venda de valor, inclusive do 2050, por exemplo, né? Inclusive do 2050, o que a gente pode destacar como venda de valor para criar o valor em cima dele, para realmente ter um descolamento. A gente tem qualidades, como eu falei, do limite de cisalhamento maior, né? E o cisalhamento menor. Tem uma pergunta aqui também sobre Harley Davidson. Ajudaria na corrente banhada de óleo da primária da Harley? Eis a questão, a corrente já é banhada, né? Talvez na questão da Harley aqui, eu usaria muito mais um óleo sintético para baixar a temperatura de trabalho dele ali, Rômulo, e agradecendo aqui a tua presença já também, usaria muito mais um óleo sintético na primária para poder manter isso com uma duração maior, até porque o tensor sofre com muita temperatura na questão da Harley, do que aplicar um produto específico ali dentro. Já que ela é banhada, né, o princípio de lubrificação dela é por banho e por transporte, então o que manda muito na primária é a qualidade de temperatura, a quantidade de temperatura que a gente aplica dentro do processo. Só abrindo aqui um pouco o assunto, gente, a Harley Davidson tem um pouquinho de diferença na forma construtiva, porque ela tem 3 elementos básicos de funcionamento que são separados, né? Então é motor, caixa primária e transmissão, né? Então para cada uma dessas aplicações existe um produto que a gente pode utilizar aí, e nesse caso a gente tem utilizado com sucesso primariamente, né, um Motorsport 1550, evoluindo para o 1550 Racing. Para a caixa primária, a gente também pode aplicar esses dois, mas agora a gente trouxe um produto específico, que é o 1040 Transmission, que é um sintético MA2 com grande carga de EP, justamente para trabalhar a parte de transmissões, tanto dele quanto da CRF, quanto o acionamento da GS, por exemplo, no caso da BMW, e o 7590 sintético que a gente tem para a caixa de transmissão. Beleza? É um conjunto de formação que eu falo que é o kit baixa temperatura de Harley, né? Porque ela realmente tem um motor muito específico aí, né? Produto novo também, gente, para a gente explorar um pouco do mercado de 2 tempos, que é um mercado interessante, porque é um grupo muito fechado. E esse Transmission 75, assim como o 1040 que eu vou falar ali para frente, ele é um produto específico desenhado para moto, tá? Ele especialmente recomendado em uso severo. Ele foi desenvolvido em conjunto com a Montesa, com o Tony Bull. É muito aplicado em Montesa, por exemplo, ou outras motos de trial de 2 tempos, mas é um produto de base sintética que ele é um GL4/5. Inclusive na ficha dele, quando vocês consultarem, vocês vão ver que ele também pode ser usado em caixas de veículos automotores, por ele ter essa classificação de GL4/5. Tá? Então o fato dele ter uma moto no frasco, gente, não impede a gente de usar nas caixas 75W, tá? A própria ficha dele indica isso, mas obviamente tem um apelo aqui comercial das transmissões. Esse mercado, gente, basicamente um mercado de 2 tempos, tá? Vamos olhar esse mercado de trial, de off-road, mercado que está segregado com 2 tempos, porque ele tem realmente uma caixa de transmissão separada do motor. Lubrificante para o motor é uma coisa, lubrificante para a transmissão é outra. E aqui está ele. Como eu falei, lubrificante para o motor está aqui. O nosso competição 2 tempos é um sintético 2 tempos, tá bom? Ele tem um diferencial que a gente quis trazer, esse aqui. A gente tem um produto que é acima dele, que é o Racing 2 tempos. Porém, o Racing ele não pode ser utilizado em motos com injeção,
ele só pode ser utilizado em moto carburada. Aí não valeria muito para o nosso mercado e para aquilo que a gente quer. Não quero ficar com uma gama também muito grande de produtos que eu não tenho aplicabilidade. Esse cara, além dele ser sintético, além de funcionar em pré-mistura ou mistura constante, ele também é para carburadas e injetadas, sem danos aí aos equipamentos por conta disso. Então a gente vai ter um potencial de uso dele também muito legal para o mercado de 2 tempos, que pode ser explorado aí para vocês. Ok? E por fim, o nosso Moto Transmissões 1040, que eu acabei de falar, ele é um lubrificante sintético de alto índice de V também, ou seja, excelente para a primária da Harley, porque tem uma resistência térmica muito grande, é JASO MA2 e é um 1040 próprio para esse tipo de aplicação, certo? Bom, gente, tentei manter aí abaixo de 1 hora, mas não foi possível. Eu falo muito, eu sei, mas espero que isso tenha ajudado vocês a entender um pouquinho da nossa linha e um pouquinho do mundo de moto, que é diferente para ser tratado, é muito mais pessoal que o mundo automotivo. Tem se criar muito mais referências junto aos usuários, que é a nossa proposta, onde as pessoas utilizem esse conhecimento por experiência própria. Eu sou muito fã disso. Quando alguém falar da minha marca é porque realmente experimentou e gostou dela, e não porque eu fiquei falando que ela é melhor ou pior que as outras, né? Mas eu queria agradecer já então todo mundo que participou aqui, foi muito legal, e abrimos agora o espaço tanto pelo microfone quanto pelas perguntas aqui, gente, para se caso eu não toquei algum item ou alguma dúvida que vocês tiveram aí ao longo da apresentação, para que de repente eu possa responder para vocês, tá bom? Tá aberto agora a discussão final aí para que todo mundo possa se manifestar. Tá joia? De novo, obrigado. Posso fazer uma pergunta, Silvio? Opa, claro que sim, Herbert. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Com essa explosão do dólar, como é que está a política de preço da Repsol para esses óleos importados? Vai ser aplicação imediata ou a gente vai represar? Aguentar o dólar ficar com a mão? A gente, na verdade, já fez uma estratégia para isso, está dentro das novas planilhas de preço, tá? A gente tem acompanhado, a gente sabe que isso é igual montanha-russa, do mesmo jeito que sobe e desce, a gente está tentando só verificar o tempo que isso vem acontecendo, né? Entre subir e descer, mas a gente não foi, vamos dizer assim, sanguinário e fez todo o repasse só pela variação do dólar. A gente ponderou os preços médios e o que seria possível ser feito dentro desse mercado. Para vocês terem uma ideia, a variação geral ela entra na casa de 20% a 25%, e vocês viram que na tabela a gente sequer aplicou algo próximo disso, né? Já agora, também tomando aqui o ponto que o Harry colocou e bem, nós estamos passando por um período de alguma instabilidade de preço. Nós, por um lado, temos neste momento afetando muito cerca de 60%, 75% do peso do lubrificante, a cotação do dólar que nos está afetando de forma absurda nos últimos 3 meses, sobretudo. Para ter uma ideia, quando cheguei aqui no Brasil, o dólar estava a 3,30, hoje está a 5,70. Então, o efeito é muito grande. Mas, por outro lado, o que é que nós temos estamos também a viver um período no qual o preço dos refinados está caindo a pique. Então, o preço do óleo básico está compensando um pouco o aumento do dólar no aditivo. Isto para produtos feitos no Brasil. O que é que significa? Que significa que nós, nos produtos feitos no Brasil, vamos acompanhar o mercado, porque a concorrência está sofrendo os mesmos efeitos que nós. Óleo básico local mais barato, aditivo importado mais caro. E nos produtos importados, que é esta linha que a gente está falando de moto, que é uma linha de mais performance, mais técnica, não tem muito produto feito no Brasil com este nível. Então aí nós estamos acompanhando também o mercado dos outros importadores. Portanto, eu não antevejo que haja o que eu creio que é o que preocupa mais o Harry, que não vamos ter um problema da Repsol estar em sentido contrário ao mercado. Isto é, a gente vai estando acompanhando o mercado, vamos fazendo também um esforço para tomar parte do impacto para que não seja tudo imediato na ponta, não é? Porque o cliente não gosta de grande subida e descida de preço, vamos dar ali uma amortizada, mas não creio que a gente vá estar fora do mercado.
A ideia é fazer uma estratégia realmente que o impacto seja controlável, Harry. Então, se a gente fosse aplicar tudo que a gente teria que aplicar, vejam vocês que de janeiro para cá teve concorrentes que aplicaram aumentos de 12%, 10%, a gente não foi nessa linha, tá? Por isso que a gente age um pouquinho mais estratégico. Mas só voltando aqui à parte técnica, gente, voltando, aqui tem uma pergunta do Luiz da Sumoto, a diferença entre Full Synthetic e Synthetic Blend. Bom, dentro da Repsol, tá? Eu vou falar dentro da Repsol porque o mercado às vezes tem aplicação diferente. Synthetic, Full Synthetic, Synthetic Blend, existem três conotações. Full Synthetic e Synthetic são a mesma coisa, na verdade é uma ênfase dentro da questão de ser sintético ou não. Tá? Synthetic Blend, dentro do nosso processo, né, ele tem conceitualmente a questão de mistura de base sintética. Então, estaríamos falando basicamente de um semi-sintético. Mas, por exemplo, tenha um produto na linha de 2 tempos que ele está como Synthetic Blend, mas ele é 100% sintético, porque ele usa 2 bases sintéticas. Tá? Então, assim, de maneira geral, a gente acha no mercado essas conotações dessa forma. Full Synthetic e Synthetic é sintético do mesmo jeito, tá ok? E o Synthetic Blend normalmente trata-se de uma base semissintética, ok? Olha o Nuno me colocando na fogueira aqui. O que é o tecnossíntese? Gente, não existe milagre, tá? Lembra que a ANP ela é muito clara com isso. Tem base mineral e tem sintético junto, é semissintético, tá? Todo sintético, ou full sintético, ou 100% sintético, é sintético e acabou, né? Ah, eu tenho tecnologia sintética, gente. Né? Vamos lá. Como é que está registrado na ANP? Tem óleo mineral? Tem, é semissintético. Beleza? Então é por aí. O Rômulo está perguntando onde é que vai ser o lubrificante da Harley hoje. No meu Instagram, que é frasson_sr, e o Instagram do Paulinho do Garage Ren, que é Garage Ren com H. Vou escrever de novo aí no chat, ó. E aí, já quem quiser acompanhar, fique à vontade, vai ser ter um prazer ali ter vocês. Vai ser um bate-papo legal, porque pô, eu gosto muito de Harley, gente, e vou acabar aprendendo muita coisa ali também. Né? Mas a questão da lubrificação eu sei que é um tabu, não só para Harley Davidson, para outras marcas também. Não existe milagre, gente. Eu acho que a gente precisa. É igual criar filho. Às vezes a gente faz muito o que o mercado está pedindo, mas é importante que a gente tenha aí essas indicações do que é certo, né? Então, se a gente dá tudo que nosso filho pede, por exemplo, a gente não vai ter criança muito locada dentro daquilo que é conceito nosso. Né? A gente tem que dar, de vez em quando dá para eles o que ele pede, mas também a gente tem que ensinar o caminho correto para eles. É assim que tem que ser tratado o mercado. Né? O Nuno está falando aí pelos testes de cliente, gente, isso também foi outra coisa legal. Durante essa caminhada aí com os produtos novos, o que apareceram? Né? Apareceram essas dúvidas, né? Eu lembro que numa palestra em Campinas, inclusive foi quando eu conheci o Paulinho, eu falei, olha gente, não acreditem, eu falei tudo aquilo que eu falei aqui para vocês, eu falei assim, mas não acreditem no que eu estou falando, testem vocês os produtos e tirem suas próprias conclusões. Eu falei, inclusive quem tiver dinamômetro é um aparelho excelente para que tire a contraprova de tudo aquilo que a gente está falando, né? E de fato muita gente colocou o produto em dinamômetro para testar, gente. E aí cada um, obviamente, informou o resultado para a gente aqui. E informaram alguns resultados que até para a gente foi surpresa. A gente tem lá a base técnica, mas eu não me atrevo a falar de faz isso porque é melhor ou pior. Não, cara, faz isso aqui porque tem essa função técnica, pode ser que te ajude. Aí, melhor ou pior, você tira a sua conclusão. E de fato a gente teve aí alguns resultados surpreendentes em termos de ganho de potência, ganho de cavalaria e tudo mais, né? Então fica a dica para quem ainda não testou também fazer o teste. Certo, gente? Alguma pergunta a mais? Alguma dúvida? Eu vou parar a gravação aqui, vou dar mais uns minutinhos para quem quiser conversar, fica bem à vontade.